Quero convidar para compor a mesa o professor Amarildo Pessoa. Amarildo Pessoa, cineasta, esteta, professor de filosofia da PUC Goiás. Bem-vindo. Quero chamar também para compor a mesa Jônia Rodrigues. Ela é acadêmica da PUC em filosofia, faz parte do grupo de estudo com o Amarildo Pessoa. Bem-vindo. Quero chamar também o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, também acadêmico de filosofia da PUC, faz parte do grupo de estudo do Amarildo. Bem-vindo. E eu quero fazer uma revelação aqui. Eu fui aluno do Amarildo também, na graduação. O Amarildo tem essa carinha jovem assim, mas isso é plástica, viu, pessoal? Isso é plástica, porque eu já estou com barbas brancas e fui aluno dele. Pois é. Então, quero só abrir uma reflexão aqui, que a perspectiva que eu tenho, eu imagino que é a perspectiva do Amarildo também, ele vai confirmar isso, é uma perspectiva positiva sobre os meios de comunicação, sobre, aqui no caso, sobre o cinema. Depois daquela perspectiva apocalíptica, né, da Escola de Frankfurt, e a Escola de Frankfurt tem reflexões ricas, até no último café que nós tivemos aqui, foi sobre rádio. Houve uma calorada discussão, um calorado debate sobre essa questão dos apocalípticos integrados. Depois veio os altusserianos, os gramscianos, todos esses trazendo uma perspectiva sempre crítica, né? Os meios de comunicação como instrumentos de alienação, massificação, ou de hegemonia, ou de manutenção do status quo, enfim, a perspectiva de fundo marxiano, né? Pois bem, eu quero retomar aqui, por incrível que pareça, a visão de um liberal, né? Em geral, as perspectivas deles são marxianas, e aí tem a perspectiva aqui de um liberal, um sociólogo italiano, chamado Giovanni Sartori. Ele é contemporâneo. A obra dele é de 2000. Em geral, a gente faz referência a obras tão antigas, ele está mais próximo de nós. Esse Giovanni Sartori produziu uma obra chamada Homo Videns. E essa obra é muito polêmica, porque realmente ele é muito radical. E na obra dele, Homo Videns, ele vai contrapor o Homo sapiens sapiens como objeto de milhões de anos de evolução a um novo homem que surge, que ele vai denominar Homo Videns. Seria próprio do Homo sapiens sapiens. Seria a reflexão. Sapiens sapiens é aquele que sabe que sabe. Sabe que sabe é aquele que toma como objeto de reflexão o próprio pensamento. Enfim, isso é reflexão. Na perspectiva do Giovanni Sartori, a imagem televisiva, no caso, ela criou o Homo Videns, ou seja, a imagem televisiva, ela gradativamente foi impossibilitando o pensamento. A característica comum seria de nós, né, nesse estágio da evolução, seria a reflexão. E a imagem televisiva nos fez passivos, captadores de imagens sem reflexão. E essa é uma perspectiva bem negativa e muito criticada. Mas a gente ainda vê comumente, né, essa linha de raciocínio sendo estabelecida e culpando-se a imagem e a televisão pela letargia mental da contemporaneidade. Até mesmo quando nós pensamos nas crianças que vivem trancadas em apartamentos e que crescem tendo como babá a televisão. Tendo como babá a televisão, não o livro, necessariamente, não aquelas formas tradicionais de aprendizagem, mas tendo a imagem como fonte de pedagogia e de aprendizado. Nesse sentido, então, nós estaremos andando para trás. Ou seja, essa geração da imagem, essa geração que nasceu, né, com a televisão e depois com a internet, estaria caminhando para essa letargia, para o pensamento fragmentado, antes com o videoclipe, né, agora com os textos curtos do Twitter, do Facebook e dos
instrumentos, os sites de relacionamento, né? Nós seríamos incapazes de estabelecer um raciocínio mais prolongado, mais demorado. Nós seríamos capazes, na verdade, de pensar. Nós apenas assimilaríamos fragmentadamente, né, ou clipes, ou imagens, ou flashes, ou frases curtas, e nesse sentido estaríamos gradativamente ficando letárgicos mentalmente, né? Eu não quero adotar essa perspectiva aqui, nem dos frankfurtianos, nem dos altusserianos, nem dos gramscianos. O Antônio Gramsci trabalha o conceito de hegemonia, aparelhos de hegemonia. Eu não quero trabalhar nenhuma dessas perspectivas. Eu quero retomar aqui a ideia do Júlio Cabreira e a do Gilles Deleuze, que seria possível, sim, a atividade filosófica seria na visão do Deleuze, é uma atividade originalmente criadora de conceitos. Na visão do Cabreira, então, o cineasta pode sim criar conceitos e pode pensar a realidade a partir de conceitos em imagem. Então, uma questão que fica é exatamente a seguinte: então, o cinema, ele pode ser, de fato, um instrumento para favorecer o pensamento, indo na contramão dessa linha e dessa perspectiva crítica. Me parece que tendo um filósofo com a câmera nas mãos, isso fica mais fácil, né? Agora, e quem não é filósofo, que tem uma câmera na mão, poderia criar conceitos filosóficos através da câmera? Poderia levar a sociedade a pensar sobre seus dilemas existenciais, políticos, linguísticos, estéticos, morais, enfim, campos que, em geral, são objetos de reflexão da filosofia. O cineasta também poderia fazer isso no sentido mais lato, mais amplo, não acadêmico, né? Pois bem, o Cabreira, ele afirma que o conceito de imagem tem um alcance muito maior, muito mais rápido, e com um efeito muito mais imediato do que o conceito ideia, que é o conceito tradicional dos filósofos. Nós, na academia, que eu tenho vários acadêmicos e especialistas em filosofia também, nós, em geral, a nossa formação é uma formação feita através dos livros, né? Eu estou aqui com a obra do Gilles Deleuze. Eu sempre tenho que andar com um livro perto de mim, isso é quase que um amuleto. O livro, especialmente de um filósofo, dá mais força, mais segurança. Eu fui treinado, eu aprendi assim, né? Então, filosofia, ela está aqui dentro dos livros. E esse aqui, inclusive, é um livro já mais antigo, inclusive fede um pouco, depois se vocês quiserem conferir, porque está lá na biblioteca da minha casa, enfim, no meio de tantos outros livros. Gilles Deleuze, Cinema, a Imagem, Movimento. Curiosíssima essa aula. Então, nós aprendemos que filosofia, dificílima, inclusive, complexa. Nós aprendemos, então, que o filosofar se dá através da análise de obras, então, ou da produção de conceitos tradicionais que se fazem, em geral, no papel. O Cabreira vem trazer outra perspectiva. Não, é possível você criar conceitos não no papel, não nesse recurso aqui, o livro, mas você pode criar lá na película. Então, muitas vezes o que nós aprendemos nas escolas é utilizar o cinema como mera ilustração das aulas, né? E nesse sentido não haveria um encontro. A filosofia e o cinema seriam dois rios que andam um ao lado do outro, como o Rio Negro e o Solimões. Não se misturariam, né? A filosofia seria, o cinema seria apenas uma ilustração. Pois bem, então eu fecho com a perspectiva do Gilles Deleuze, né, que o cinema é de fato, né, que é de fundo a mesma perspectiva do Júlio Cabreira, que o cinema é uma forma realmente de pensamento. E o cinema é movimento, tá? É movimento, não é a ilusão do movimento, como dizia o Henri Bergson, né, que trabalha essa perspectiva que o cinema, a imagem do cinema, não seria o movimento real, mas seria um movimento ilusório. E o Gilles Deleuze funde, né, imagem e movimento. Essa é a novidade que ele traz. Imagem e movimento.
E então, essa imagem em movimento, ela é pensamento, né? Ela é pensamento. Os grandes cineastas são pensadores, mas não pensam através dos conceitos como os filósofos. Pensam, então, através de imagens. As imagens cinematográficas não são ilusões do movimento, como determinou o Henri Bergson. O que o Deleuze, então, quer mostrar é que movimento e imagem se fundem em uma só realidade, no cinema, diferentemente daquela perspectiva do Bergson. Boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos, em especial meus alunos que estão aí embaixo, né? Tem dois. Sim, não pediu não. Eu gostaria de agradecer a casa, né, por nos receber e dar os parabéns por eu, por essa iniciativa assim, ímpar, né, na cidade. Acho que a cidade, ela anseia por pensar melhor, né? E acho que pensar melhor é condição de felicidade. Esse é o nosso destino, né? A gente tem que se pensar. Agradecer também ao Railton, né, pelas palavras sábias. Eu acho que a gente nem precisa mais falar muita coisa, né? O gostoso mesmo é a gente discutir, acho que a gente trocar ideias, né, a respeito do gosto. Eu não sei se eu vou poder responder seus questionamentos, suas perguntas, né? Mas, assim, um agradecimento especial aos meninos que estão aqui também mostrando um trabalho. Nós vamos falar de cinema e filosofia, né? E mostrar essa articulação que a gente procura fazer com a imagem, né? O cinema é um texto, e nós procuramos ler o mundo, né? E eu gostaria de começar minha fala jogando algumas ideias, e depois eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho e os meninos vão apresentar o trabalho que vocês vão ver a seguir, né? Vocês vão ver aqui hoje o primeiro trabalho que eu fiz, né? E depois um trabalho do grupo do estágio de filosofia da PUC. Eu, se não me engano, acho que foi o Merleau-Ponty que disse que a filosofia é a doença dos olhos. E lendo Adorno, que foi polêmico no encontro passado, né? Eu percebo um convite para olhar melhor o mundo. Eu acredito que o pensamento, ele é orgânico, ele é dinâmico, ele não é doutrina, sabe? É engraçado como quando eu leio o pensador, eu não vejo essa perspectiva totalizante do que ele é capaz de dizer da realidade, mas o que eu posso pensar a partir do que ele está me dizendo, né? Como é que eu posso me conectar àquelas ideias que estão sendo colocadas, né? E eu sempre percebo no Adorno um convite ao tato. Isso eu percebo e isso me dá energia. O pensamento dele me dá energia, como o pensamento de Platão, de Nietzsche. Enfim, eu acho que a filosofia, ela tem essa capacidade inerente, né, da própria estrutura do pensamento que provoca, que incomoda, que vai dizer, não, eu não gosto do que você está falando, sabe? Não é bem assim, né? Mas o que é que você está falando, né? Então, uma primeira questão importante é a gente olhar, né? Então, fazendo uma relação aí com o que o Merleau-Ponty está querendo dizer para nós do que é filosofia, né? É quase que está, olha, vá ao cinema, né? O Adorno diz o seguinte sobre a filosofia: a atitude estética da filosofia é a capacidade de perceber nas coisas mais do que elas são. Sob o seu olhar, o que é transmuta-se em imagem. Sob o seu olhar, o que é transmuta-se em imagem.
O que é isso? A capacidade de nós percebermos nas coisas mais do que elas são. O que são as coisas? Que olhar para o cinema também é olhar para o mundo. O que é isso aí, o mundo? Mas, quando eu pergunto, sou eu, o sujeito que pergunta. Quando eu pergunto, eu tenho referências para moldar o mundo ao meu jeito. Mas que tal a gente olhar o mundo? Então, esse primeiro filme que vocês vão ver é uma perspectiva de não contar a história, de fazer com que o objeto conte a história. Né? Até eu trouxe aqui para vocês, daí não dá para perceber o que é isso. Né? Tem que aproximar, a gente tem que ser próximo. Mas depois pode rodar aí nas mesas, né? Para tocar. É um objeto. É uma amiga minha chamada Kátia Jacarandá que fez. Aí eu fui na casa dela e vi isso. E disse para ela, falei assim, olha, isso aí tem muito a ver com o que o Adorno falou. Ela falou assim, o que ele falou? É um objeto, né? É denominado um objeto de arte. Né? Então ela lida no trabalho dela com coisas. Ela pega as coisas, mistura uma com as outras, ou desloca ela de um lugar, né? E chama a gente para olhar essas coisas. Né? E o que nós fazemos quando nós olhamos o mundo? Nós construímos. Então, essa construção que nós fazemos, ela se transforma em imagem. Tinha um sujeito na filosofia que não gostava de imagem de jeito nenhum, que era o Platão. Para ele, esse mundo é reflexo, é só um traço, é fantasmagórico, é cópia. Mas, para ele explicar isso, ele começa com uma história que cria uma série de imagens na nossa cabeça, que é o mito da caverna. E talvez é o primeiro cinema que a gente da filosofia, assim, nós somos iniciados pelo cinema com Platão, certo? Ele diz, imagine um grupo de pessoas que estão dentro de uma caverna amarrada, e ele vai falando, e você vai criando aquelas imagens como se estivesse passando um filmezinho. É uma historinha, né? Até o cara ser desamarrado, sair, olhar as coisas, etc. E é uma riqueza fora do comum, uma força que tem aquelas imagens. Então, essa ideia de que a imagem é capaz de nos colocar no caminho da verdade é uma ideia que faz dançar uma certa tradição acadêmica de que a verdade só está no livro. Então, você trouxe como seu amuleto o livro, eu trouxe como meu amuleto o objeto. Sai para lá com esse demônio. Vamos pensar no mundo, certo? O mundo está aí para ser tocado, para ser visto, certo? E o que nós vemos? Nós vemos imagem, nós temos que ser sinceros. Nós não vemos o mundo, nós vemos imagem, nós construímos ela. Então, a filosofia que tem como base o conceito estremece diante das imagens. A relação dicotômica, essa disparidade, que a filosofia, por toda a sua história, tentou resolver. Como pode eu, estranho, pensamento, ser capaz de realizar uma conciliação entre o sujeito e o objeto, entre o eu e o mundo. Então, isso historicamente, dentro do pensamento filosófico, isso se resolve entre esse embate de matéria e forma da metafísica tradicional, que nesse caso
dança no caos dialético entre o universal e o particular, o fragmento e o todo, estilhaços de realidade, ambiguidades assistemáticas que no cinema, fotogramas em movimento, arrasta-nos para o abismo do pensamento. Pensamento que não se reduz ao conceito, mas, como diz o Heidegger, nos põe nesse caminho da verdade. Mas como é que pode isso que é só aparência, reflexo, não a coisa mesma, como é que pode essas imagens fantásticas, irreais, irracionais, emocionais, né, o contrário da razão, como é que elas podem, né, ser suporte do pensamento? Pode ser o cinema, e essa é a pergunta que o Hayek já fez, bem feita, né? Pode ser o cinema uma possibilidade de filosofar? A minha resposta é que sim. O cinema, ele procura estabelecer essa relação com o mundo, né? E descaradamente mente, né? Dizendo que é o mundo. Essa mentira que nós consentimos, né? E que na ciência há uma certa farsa, né? Porque nós combinamos, né? Quando nós combinamos alguma coisa e escondemos ela ali atrás, né? Isso aí é bem o Nietzsche. A gente esconde ela ali atrás e depois a gente sai procurando e acha, né? E diz que encontrou a verdade, que já estava pré-estabelecida, né? Nós estamos fingindo, né? Bom, a primeira questão que eu gostaria de colocar aqui, né, que diz respeito a esse trabalho que vocês vão ver, é sobre a fotografia. Porque quando se fala em movimento, né, quer dizer, o movimento no cinema é uma ilusão. Porque o que nós temos ali é uma série de fotos que, colocadas uma atrás da outra, nos dá essa ideia, né, de realidade do movimento. Mas o que é a fotografia? Em que sentido, né? Porque a fotografia é a base do cinema e também foi a base desse trabalho que vocês vão ver. É uma animação de fotografias. A gente não sabia nada de cinema, nem eu e nem a Kátia. Esse filme nós fizemos juntos, né? E a gente tinha vontade de fazer. Falei, vamos fazer? Vamos. E nós começamos a fotografar. O princípio orientador foi essa ideia aqui, né? E aí eu fui mostrar para ela um livro do Adorno que chama Minima Moralia. Esse livro, ele é constituído de aforismo. São ideias que são jogadas sem se preocupar com o princípio sistematizador dessas ideias. São ideias provocativas. Ideias que nos fazem, que faz a gente pensar. Essa é a proposta do livro. Então, no início do livro, tinha uma provocação, acho que é do Ferdinand Kroenberg, não sei pronunciar muito o nome bem. A vida não vive. E ele pôs como subtítulo da Minima Moralia reflexões a respeito da vida danificada. Então nós procuramos aspectos dessa vida danificada. A gente nem sabia direito o poder que tinha a fotografia. Nós estávamos procurando esses aspectos. Acho que essa dica do Adorno, né, de aspectos, fez colar com a fotografia. O que é a fotografia? É um estilhaço. É uma circunstância. É um instante. Isso o cinema faz, né? Quer dizer, o cinema é fotografia, né? Então, nesse
instante ele tirou uma fotografia do grupo ali, certo? Vai ficar para sempre, né? Então, o que suscita a fotografia em termos de ideia, imagem, né? O que nos possibilita pensar sobre espaço e sobre tempo, né? Que são noções muito caras dentro da filosofia. Nós fomos estragados pela fotografia por causa disso. Porque quando você olha para o mundo, né, você olha um aspecto. E quando você está diante da coisa, você está diante da coisa a partir de um ponto de vista, certo? É outra coisa que eu acho que o cinema, sinceramente, revoluciona um pouco o pensamento humano, certo? Nós sempre temos um ponto de vista da realidade. Sempre o que vemos é um ponto de vista, certo? E aí, essa ideia de ponto de vista, não é? Porque ela tem uma série de desdobramento, e eu coloco, eu sou professor, não sou intelectual. Então, o que eu vejo daqui, nessa perspectiva, certo? Desse lugar onde eu estou, o posicionamento da câmera muda de figura, é um outro texto, certo? O instrumento me dá outro texto. Se eu desço para cá, a visão que eu posso dar para as pessoas é outra. Então, o meu discurso mudou. Veja como o instrumento, que não é mais o livro, que é a máquina, certo? Em movimento, ele pode me dar uma ideia diferente da ideia que eu estava percebendo antes, da maneira com que eu estava percebendo antes. Então, quando nós íamos fotografar um objeto, a gente estava querendo perceber a energia desse objeto. É bem aquilo que o Adorno está dizendo. Nós íamos fotografar uma garrafa, né? Então, quando a gente olhava, não estou percebendo a garrafa, sabe? E nós íamos virando, girando, sempre numa vontade de fazer com que ela apareça diante dos nossos olhos. Como naquela época as nossas máquinas eram analógicas, né? O negócio foi assustador, certo? Porque a gente tinha que lidar com o condicionamento do instante. Foi outra categoria de pensamento. Porque a gente só via o que tinha acontecido realmente depois de revelado. Então, a situação tinha um outro desdobramento para nós em termos do que o Raul está dizendo aqui de conceito e imagem, né? Então, nós poderíamos falar só de fotografia aqui, ou nós poderíamos falar só dessa relação de condição de ser a partir de espaço e tempo na fotografia. Isso é uma das possibilidades que o cinema nos traz, né? Então, outras que eu poderia citar para vocês, né, que é um problema que o cinema coloca, né, nos dias de hoje, é a nossa relação com a obra de arte. O que é isso aí, o cinema? O que é isso aí, a beleza, né? Porque como nós falamos de ideias, a diferença disso, dessas ideias que se põem em obra, vocês vão ver agora, com a diferença disso daqui, certo? É porque o que se põe em obra nos emociona. Só é válido você cantar uma música, contar uma história, né? E todo o cinema é uma maneira de contar história quando isso toca as pessoas, sabe? A gente estava tocado assim, a gente estava, parece que meio transtornado com tudo aquilo que a gente estava fazendo, que a gente estava descobrindo era um brinquedo,
né? A gente estava descobrindo uma maneira de olhar para o mundo. Então, isso acontece, eu estou falando desse filme, que vocês estão vendo esse filme, mas isso acontece muito nos outros filmes, né? É maravilhoso, é uma cachaça, né? É muito gostoso. Então, o que é isso aí a arte? O que é isso aí a beleza? Certo? Por que a gente quer tanto ver? Por que é gostoso ver? Né? Então, nós temos conceito e imagem, certo? E esse conceito de imagem é forte. Né? O tempo acabou. Puxa, eu pensei que não ia falar nada, né? Mas olha, então só vou citar, certo? Um outro problema que se põe é a relação entre arte e verdade. E uma outra questão também que o cinema se põe hoje, né, que o que vocês estão vendo é curta-metragem, que não é do sistema comercial, certo? O curta-metragem está para a filosofia, né, como está o ensaio. O curta é um ensaio, não é um pensamento acabado, ele é provocativo, né? Diferente do longa. E a problemática, né, de ser um meio, né, que por natureza está inserido na indústria cultural, né? Que isso aí tem... eu fiz um rastro, né? Quer dizer, eu comecei pela Mão do Adorno, depois fui para Walter Benjamin, no Via de Mão Única, e depois esses desdobramentos vieram com Nietzsche e tantos outros pensadores que estão subentendidos nos meus trabalhos. Mas fundamentalmente, acho que acredito na postura do Adorno, assim, essa possibilidade de desenvolvimento do gosto é algo que abre fissura nessa rigidez social de imbecilidade. Então, assim, se perguntar qual é a perspectiva do meu trabalho, eu vou dizer, e meu trabalho tem uma busca nessas fontes, principalmente da cultura popular, porque o povo ainda tem proximidade com as coisas, sabe? O povo mais simples, né? O povo, principalmente o povo da roça, eles acordam de manhã e veem o sol nascer, eles veem quando o sol se põe, eles têm experiência com as estrelas, com aquilo que eles plantam, com o que eles estão comendo, eles tocam, eles lidam com a terra. Nós somos muito afastados da vida. Acho que isso é um grande problema da nossa civilização, né? E meus filmes, o cara não deixou eu falar nada, mas enfim, os meus filmes, quase todos esses aqui, são bastante ainda ligados a essa cultura livresca, mas os meus filmes são muito voltados para a beleza, para essa beleza de ser, de estar no mundo, né? É isso aí, obrigado. Boa noite, gente. Foi um desafio muito grande para a gente fazer esse trabalho. Vocês viram aqui que são muitos elementos que o professor coloca aqui, imagens, conceitos. E para a gente foi uma novidade trabalhar todos esses elementos num curta-metragem e ainda propiciar, através desse curta-metragem, uma aula de filosofia. Então, o que a gente teve como ideia principal? Pegar um pensamento, um pensador, e desenvolver esse pensamento, os conceitos que esse pensador desenvolve no seu pensamento, e trabalhar isso através do discurso do cinema, o discurso imagético, o discurso trabalhado ali sobre a orientação da professora Marilda. E a gente teve o privilégio, né, de trabalhar com a professora Marilda e ver que o trabalho foi um bom trabalho, foi bem realizado. E com o auxílio dele se tornou fácil aquilo que era difícil. A filosofia de Thomas Hobbes, ela contém muitos conceitos. Se a gente fosse falar de todos os conceitos da filosofia hobbesiana, a gente poderia passar aqui um tempo bem longo, mas eu já vi que se passar do tempo vou ganhar um cartazinho também. Então, a filosofia de Thomas Hobbes vai desenvolver no século XVI e XVII,
e um período bem conturbado da história da Inglaterra, um período de disputa entre a burguesia puritana e a monarquia absolutista, protestante também, mas com influência do catolicismo, porque era anglicana. E com base nesses elementos entram em disputa aí o poder, a relação de poder do Estado. A gente sabe que ao longo da história, várias teorias tentaram justificar o poder, e as principais que a gente estuda, que a gente tem contato, é a teoria teológica religiosa, a teoria contratualista e também a teoria da supremacia de classe, né? Uma classe se sobrepondo sobre outra. Nesse trabalho a gente focou a teoria contratualista, com base em Thomas Hobbes, que veio sobrepor a teoria teológica religiosa, que era a teoria que justificava até então o poder do Estado, com base na doutrina divina do poder dos reis. O rei era o absoluto, a vontade do rei representava a vontade de Deus na terra, como todos sabem, que foi prática da Idade Média, e o hábito da Idade Média. Só que na Inglaterra, com o advento das ideias da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pega as 95 teses na prova da Igreja de Wittenberg, boa parte da Europa abraça as ideias da Reforma Protestante e começa então a se questionar o poder de Deus na pessoa do rei. E a Inglaterra ela faz isso através da burguesia puritana, que é de tradição radical calvinista. Então a burguesia adota as ideias de João Calvino, né, o reformador suíço, e ela faz com que o poder do rei seja questionado. Pega-se então o rei, naquela época que era Carlos I, corta a cabeça do rei, ou seja, simbolizando que o rei não era mais o representante de Deus na terra, porque que povo que ousaria cortar a cabeça do próprio Deus? Né? Então questiona-se esse poder com esse ato. E a burguesia assume o poder do parlamento, através do parlamento inglês, com um absoluto, com um rei escolhido por ele. Então, com o passar dos tempos, essa própria burguesia, vou adiantar aqui, com o passar do tempo, essa burguesia ela entra em descrédito, a dinastia dos Cromwell lá, se quiser aprofundar, entra em decadência, e entrando em decadência essa dinastia, o que acontece? O Carlos II, filho de Carlos I, volta ao poder. E Carlos II tinha sido tutelado por Thomas Hobbes, quando ele era príncipe de Gales. Então Thomas Hobbes cria todo um arcabouço político para justificar o poder absolutista, agora não mais oriundo da doutrina divina do poder dos reis, mas na necessidade que o homem tem de fazer contrato entre eles, para que saiam do estado de natureza, porque para Thomas Hobbes o estado de natureza do homem é um estado onde o homem se encontra em total barbárie, em estado de vingança privada, em estado de pagar o mal com o mal, e aquilo era perpetuamente mal para a sociedade. Então ele busca justificar nessa limitação do direito de agir do homem em prol de um soberano, o Estado absolutista. E aí surge a grande questão que é levantada no nosso trabalho. A questão: é melhor o Estado governando? Da onde vem o poder desse Estado que nos governa? Ou seria melhor estarmos em estado de natureza? A gente sabe também que foram três principais pensadores que trabalharam em torno dessa ideia, que é Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, né? E cada um trabalhou de uma forma diferente. Em contrapartida principal a Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau, acreditando que o estado de natureza era bom, mas nós trabalhamos na nossa obra o pensamento de Thomas Hobbes. E Thomas Hobbes toma posse da expressão latina homus homini lupus, né? O homem é lobo do próprio homem, e fala: olha, o homem é lobo do próprio homem. Ele, se não tiver alguém para controlá-lo, ele está em estado de total barbárie. Precisamos colocar o poder, limitar o poder de cada um dos homens, colocar na mão de um soberano, e esse soberano agora, o poder dele não vem mais de Deus, e sim dos próprios homens. A gente tem que lembrar também que a filosofia hobbesiana é influenciada pela filosofia de Newton e de Bacon, mecanicista. Então é um contrato mecanicista que justifica o poder do Estado, e justificando o poder do Estado dessa forma, questiona-se: é melhor para o homem? É essa a ideia do nosso trabalho, o projeto que nós tentamos desenvolver, provocar através do discurso, da imagem, esse questionamento. Essa é a posição desse pensador: é melhor para o homem, ou seria melhor estar em estado de natureza? Ok? Muito bem. Agora, uma pessoa que o nome dela já predestinou para a filosofia. Jônia. Então, boa tarde a todos, todas, né?
Quero dizer que eu estou um pouquinho nervosa porque aqui todo mundo, com exceção do Marcos, eles apresentaram seus amuletos, eu não trouxe o meu, eu nem sei se eu tenho, mas eu elegi aqui um amuleto que até alguns colegas compartilharam, que é caneta. Porque todo mundo vai falando e eu vou anotando, aprendendo mais aqui com de novo. Então o meu amuleto aqui é caneta, tá? Para me acompanhar. Então eu vou falar para vocês um pouquinho como que se desenvolveu o nosso trabalho, né? Primeiro a gente decidiu fazer esse vídeo por 4 aspectos principais. O primeiro dele foi porque a disciplina cursada que deu origem ao vídeo era Filosofia nos Espaços Não Formais da Educação, né? Tal disciplina no curso de Filosofia, ela tem o objetivo de explorar e estimular o interesse e a motivação, né, da abordagem filosófica nos espaços não formais, como a mídia, né, o cinema, feiras de educação, aqui, que é um espaço não formal de educação, entre outros espaços. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo foi considerando que o licenciado, qual o papel do licenciado em filosofia, né? Ele é um profissional que auxilia a formulação e na proposição de soluções dos problemas nos diversos campos do conhecimento, em especial a educação, né? Que é uma área no qual ele colabora com a formulação e na execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos curriculares, na elaboração e proposição de metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores. Então, o que a gente pensou também no vídeo foi outro aspecto. O terceiro aspecto que a gente considerou foi que o filósofo se dedica a pensar a filosofia da arte no aspecto estético que a gente está discutindo aqui, né? E na forma como a arte pode contribuir para a formação de um sujeito pensante, né? De que forma que a arte contribui, que desperta a gente a reflexão sobre o mundo, sobre a vida, sobre o cotidiano, né? E trazendo o que a Marilda apresentou aqui, justamente fazendo essa ligação de filosofia e cinema, né? Esse foi o terceiro aspecto que a gente considerou. E o último aspecto foi realmente esse atual momento que a gente vive, no qual as tecnologias e as mídias estão à disposição, inclusive de forma massiva, e como o Ailton falou aqui, que muitas vezes são babás dos nossos filhos, né? Como que a gente lida com isso e então de que forma que a gente pode aproveitar essas ferramentas para o ensino-aprendizagem da filosofia, né? Para o apoio no despertar da consciência filosófica, como se a gente tomasse, apoderar dessas ferramentas e poder utilizar elas na nossa perspectiva que a gente coloca de mundo, né? E lembramos daí, fazendo essa análise, a gente também lembrou de Deleuze e Guattari, no livro que eles trabalham o que é filosofia, né? Que eles abordam a necessidade de um método da criação do conceito. Para eles, filosofia é criação de conceito, eles abordam um método todo para essa criação do conceito. E a primeira parte desse método é a sensibilização. E para essa sensibilização, eles trazem a necessidade do curso do uso de recursos, de imagens, filmes, ou seja, da linguagem imagética, né? E foram esses 4 aspectos que nos levaram a fazer esse vídeo. Então, assim, a gente decidiu adotar a linguagem imagética do cinema, produzir um vídeo que se chama Todos contra Todos, né, que traz a perspectiva filosófica que o Marcos colocou. E percebemos, assim, que a gente iria exercer o trabalho filosófico em espaços não formais de educação, conforme a disciplina cursada, de 2 formas. Tanto na experiência da produção de um vídeo para ser utilizado depois, quanto ao longo do desenvolvimento do nosso trabalho, que foi estar em espaços que não são espaços de educação. Falar com as pessoas na rua, falar com as pessoas na sua casa, ir para terminal de ônibus, conversar com elas. Então, no estúdio, que são espaços que não são de educação, mas nós estávamos trabalhando ali com filosofia. Uma conversa assim, né? E daí o Amarildo, então, utilizando aqui todo o seu conhecimento sobre produção cinematográfica, né, nos trouxe as orientações, as ideias, fizemos uma listagem do que a gente iria precisar, desde a definição
definição do tema até a parte da edição, que a gente não tinha noção de como funcionava, né? Dividiu as responsabilidades, então e fomos ao trabalho, né? E para mim, pessoalmente, foi um grande aprendizado, e acredito que para os meus colegas também. Principalmente no que se refere assim, à produção de um vídeo enquanto recurso de ensino. E, assim, até a gente não ver o vídeo pronto, eu pessoalmente também eu duvidava que ia sair alguma coisa. Porque cada um chegava assim um chegava com recorte, outro chegava com a música, outro chegava com imagem. Teve o nosso colega aqui que ficou 1 hora filmando, quando terminou ele se deu conta que não tinha ligado a câmera. Então foi um processo assim, muito dolorido. Quando a gente começou a fazer a montagem, vai entendendo assim, vai sair alguma coisa. Mas eu só me convenci quando a gente viu o resultado pronto, que é o que a gente vai realmente apresentar para vocês aqui. Vocês vão poder dizer se foi válido, né? Ou não. Para mim foi, mas depende, né? Depois de uma obra pronta, uma obra de arte, não sei se é uma obra de arte, mas é um produto, e ela ganha vida própria, né? Meu marido falou aqui, quando a gente apresenta um filme, está se apresentando tem uma visão. Eu digo que tem duas. Tem a de quem fez e tem a de quem está olhando, né? Então, vão ter duas visões aí. E foi realmente um processo, então, muito legal de aprendizado, tanto em saber produzir, né, e entender a necessidade do uso de recursos imagéticos na discussão filosófica, dialogando, né, e com o uso dessas tecnologias no ensino-aprendizado, como possibilitar as pessoas com quem a gente não teve contato que refletissem sobre o ser humano, sobre sua natureza, sobre o ser humano em estado de natureza, né, que é o que, conforme Hobbes coloca, é o estado de guerra, o estado de todos contra todos. Ok. Perguntas? Estamos abertos. Comentários, considerações? Um de cada vez, como diz o Will, né? Professora, doutora Eliane. Para distingui-la da outra Eliana, falamos Elianinha, carinhosamente, para distinguir da Eliana Curado. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa tarde bastante interessante, né? Primeiro porque a gente vê, assim, no caso, meus ex-alunos produzindo também, né? E fazendo, assim, um trabalho filosófico, né? De porte, de teor, muito interessante, com a ajuda do Amarildo. Né? Muito importante a iniciativa do Café Filosófico aqui para nós, em Goiânia. Assim, um espaço que nos falta e que, assim, é de uma carência muito grande, né? E eu quero dizer que no filme, o Amarildo me enganou, viu, gente? Ele disse pra mim assim, vamos filmar. E daí ele disse assim, não, vamos fazer só um teste, é só uma coisa. Depois você faz de verdade, fala de verdade. Estar na frente de uma câmera não é fácil, é horrível, na verdade, né? Não sai tudo que a gente quer falar, da maneira que a gente quer falar, mas enfim, acho que o produto final ficou bom, viu, Amarildo? Muito bom mesmo. Bom, eu tenho algumas observações a fazer, né? E gostaria de pedir o comentário da mesa sobre isso. Primeiro, sobre aqui a discordância entre o Railton e o Amarildo, né? A questão do lugar da verdade, né? O Railton disse que o amuleto dele era o livro, né? E o Amarildo tomou isso como uma repulsa, né? Eu tenho que te dizer que não pode ser assim, professor Amarildo. Né? E que o amuleto seria um objeto, mas levando em conta a questão, então, do lugar da filosofia como lugar do pensamento, eu não sei se, e assim, levando também em conta a questão de que a verdade, nós podemos colocar uma grande interrogação à frente da verdade, o que é isso, né? A verdade de fato, através aí do pensamento.
né? A tradição nos ensina que, para pensarmos, nós podemos ir até os livros de filosofia, aqueles que pensaram, né, e que fizeram filosofia, e nós fazemos isso e fazemos com bastante afinco até. E, portanto, nós podemos pensar através dessa cultura livresca, de uma cultura que a gente poderia chamar de acadêmica. No entanto, nós sentimos nos ares, né? Sentimos hoje nos ares uma forma diferente de fazer filosofia, que não é só essa, né, da produção acadêmica, livresca, essa muito árida, que faz sofrer os nossos alunos, né? Que hoje faz sofrer, por exemplo, os nossos alunos, sobretudo de ensino médio. Então, eu perguntaria assim, não há um meio termo nisso? Os objetos, por exemplo, as imagens, elas são muito interessantes para fazer suscitar o pensamento, mas também a literatura toda ela, a arte como um todo, né? Eu acho que a arte ela carrega consigo, ela está grávida, né? de um potencial de pensamento muito grande. Seja, por exemplo, um livro, seja uma fotografia, seja uma escultura, seja a música, seja o que for, ela suscita alguma coisa que o Deleuze e Guattari, na obra citada aqui pela mesa, fala que é aquela produção de afetos e perceptos, né? Para fazer filosofia nós precisamos estar afetados de alguma maneira. Então, nesse sentido, acho que o cinema ele provoca, né, esse afetamento, esse estado de afetamento que, no geral, às vezes, um livro bastante árido e pesado de filosofia não consegue suscitar, né, imediatamente no leitor. Por isso a imagem é muito importante. Por outro lado, nós temos o problema da cultura da imagem desenvolvida pela indústria cultural hoje, que não nos parece que suscite pensamento, ao contrário. Então, acho que a questão não estaria, o que eu gostaria que a mesa analisasse era assim, a questão não estaria necessariamente nesse ou naquele objeto, mas no modo como esses objetos são intercortados, como é que é feito o enfrentamento com o livro, com a literatura, com a produção filosófica, com a imagem, com o filme, com a escultura, com a pintura, com tudo aquilo que pode gerar pensamento, não é, de fato. E uma outra coisa que eu gostaria então de colocar para a mesa também é a questão de que, pensem, nós falamos contra uma indústria cultural, nós debatemos acerca da produção do pensamento, acerca da massificação das ideias, de toda uma indústria que produz, então, autômatos e produz pessoas que só reproduzem o que está sendo colocado para elas o tempo inteiro. Mas nós só produzimos pensamento com o agon, nós só produzimos pensamento com o contrário, com o oposto. Então, no fundo, acho que para pensar, nós precisamos desses opostos. Então, o homem, enquanto produz política, enquanto produz toda a realidade à sua volta, né? Produz cultura, produz sociedade, ele vai sempre produzir essa necessidade, alguma coisa que a gente poderia chamar do agon, que é o contrário, que é o oposto, que faz com que a gente produza pensamento, porque enquanto nós não somos incomodados, nós não produzimos nada, nós não debatemos, nós não fazemos filosofia. Então, pensar um pouquinho de como é que esse agon, como é que esse contrário é necessário para que a gente produza pensamento, para que a gente faça filosofia, né? Para que a gente, então, desenvolva um devir, um novo devir, para que a gente produza um novo vir a ser, mesmo que seja em termos teóricos, né? E, deixa eu ver qual era a outra coisa que eu queria, né? Sobre os dois filmes, primeiro, né, para Amarildo, sobre a produção dele, né? Quando se produziu o Amarildo, qual seria, então, qual foi, né, o mote ou o elemento principal que levou, então, a essa produção? E o que toda ela, né, me parece bastante, fala de uma vida que não vive, né? E colocando a questão do agon e do contrário aí, que suscita em nós possibilidades de pensamento através de uma contraposição ao dado, né? Aquilo que acaba com a vida, né? Toda a destruição que é colocada ali do humano, dos animais, do ambiente, né? E assim por diante. E aí, para os meninos que produziram, né, o vídeo, né, o que é que foi muito surpreendente na produção para vocês? O que é que poderia estar assim, bastante ligado, né, ao que a gente poderia chamar de pensamento, que a gente poderia chamar de filosofia? O que mais chamou a atenção nessa produção? O
que faz desse vídeo alguma coisa que a gente poderia chamar, né, de filosófico? E por fim, né, como eu trabalhei Hobbes muito tempo, eu queria discutir aqui uma ideia, que seria essa de que, na fala da Eliana, né, que ela coloca, a ideia de que o Hobbes trabalha a ideia de uma natureza humana má, não é? E ou no mínimo que seja uma natureza que haja por autointeresse. Então eu queria abrir um debate sobre essa questão, né? Primeiro, existe uma natureza humana? Segundo, se a gente for levar em conta a forma como o homem vive em sociedade, avaliar, né, aquilo que produziu o homem ao longo do tempo, poderíamos dizer que o homem é um ser, né, mau por natureza? Ou se a ideia, né, do movimento, do mecanicismo da filosofia hobbesiana resgata alguma coisa de importante na ideia do autointeresse? Né? Como é que a gente poderia avaliar, né, tudo isso? São muitas coisas, na verdade, juntou um monte de coisa e ficou um monte de questões que a gente poderia colocar mais. Nós vamos parar por aqui. Boa tarde a todos. Quero parabenizar o professor Amarildo e os demais pelo trabalho. Eu espero que daqui uns 10 anos, com mais uma convenção da ONU, que a gente tenha a audiodescrição da professora Amarildo. Aí ficará melhor para os deficientes visuais. Gente, não vou falar de Thomas Hobbes, não vou falar de Deleuze, vou falar de uma forma bem prática. Eu me chamo Osana, sou filósofa clínica, bem especialista em certificado lá, embora eu trabalho no judiciário, sou analista judiciário no TRT aqui de Goiás. Esse microfone está me deixando, tem que ficar bem próximo a ele. Quero levantar uma questão aqui. No primeiro vídeo, também acompanhei que um colega estava do meu lado, um amigo, aliás, e ele embora ele não conseguiu ler, estava complicado para ele acompanhar a leitura também, mas eu consegui acompanhar as diversas imagens, porque eu sou fã número 1 de cinema, tá? Eu não passo uma semana sem assistir um filme, porque senão eu adoeço. Eu falo, se eu enxergasse, eu acho que a memória visual para mim também é de extrema importância. Então é complicada essa questão de eu ser cega e adorar cinema. As pessoas acham que às vezes ficam com vontade de fazer algumas perguntas, ficam com vergonha, mas é verdade, eu amo cinema. Sou fã, sou apaixonada mesmo por cinema. Então, professora Amarildo, você e sua equipe, eu até gostaria de perguntar assim, o que vocês já pensaram algumas vezes nessa questão do dever do deficiente visual em relação ao cinema, sem a audiodescrição? Vocês já analisaram como? Vocês já pegaram algum grupo de deficiente visual, algum cego na sua equipe? Já fizeram alguma experiência, alguns dos seus documentários, aquela aqui em Goiânia, sem a audiodescrição? Essa é a minha pergunta. Bem prática em relação a tanto esse documentário, esse primeiro vídeo, que não tem voz, não tem áudio nenhum, por exemplo. Esse segundo não, esse segundo já tem as palavras, já dá pra gente acompanhar. Tá, vocês, eu fiz questão, gente, tá? Embora eu acho que só tem eu aqui, deficiente visual no grupo, mas eu adoro fazer essas questões, pensem nisso. Porque hoje a gente vive num mundo de acessibilidade, num mundo de inclusão, e a gente tem que começar a pensar, tá certo? Muito obrigada a todos. Boa noite. Meu nome é Priscila, eu vim acompanhada com minha amiga, que também chama Priscila, né? Nós estamos cursando psicologia na Unip, é a primeira vez que nós estamos aqui no Café Filosófico. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né? E o engraçado é que eu estava falando com ela sobre o que o professor Amarildo estava dizendo, né? Sobre essa questão de visão, né? Eu falei assim, tá certo. E quanto aos deficientes visuais, então? Como fica isso, né? Será como fica essa questão? Eu sou intérprete de Libras, trabalho com surdos e vejo essa questão de inclusão, né? De diferença social. Então eu fiquei pensando, gente, e os deficientes visuais, então?
essa visão não é uma coisa palpável, né? A visão não é só a questão do ver em si, porque a fisiologia fala que um dos nossos sentidos que mais enganam é a nossa visão. E é justamente a que a gente mais utiliza, né? É a que a gente mais usa, é a que a gente mais tem a crítica visual. Então, assim, quando o professor falou sobre essa questão de visão, né, eu fiquei pensando assim, falei, gente, e aí? Porque os surdos, realmente, tudo é visual. Mas os deficientes visuais, né, de que forma que eles veem, de que forma que eles têm a percepção de mundo. E tanto que a percepção de mundo também, apesar de da maioria das vezes a gente julgar pela visão, ela é individual. Eu percebo de uma forma, e eu posso estar ali no canto e ver de outra forma, mas às vezes uma pessoa que está aqui do meu lado, né, vendo pelo mesmo ângulo, tem outro tipo de visão. Então, como fica isso, né? Eu estava questionando ali com uma amiga. Como fica essa questão de visão, de ver, de entender as coisas, de captar as coisas, né? Então, assim, eu achei muito legal quando ela veio aqui, que eu falei, gente, era justamente essa a dúvida que eu tinha, né? Como ver sem você poder enxergar, né? Como essa visão com os outros sentidos, que é algo que nós, humanos, temos como um dos principais sentidos, a visão. E os animais são totalmente diferentes. A maioria dos animais, para não dizer todos os animais, os sentidos são o olfato, né? É a audição. Então, são justamente outros sentidos. E a gente usa o da visão para captar e perceber as coisas. Então, é só um comentário que eu acho que é bem interessante. Obrigada. Seu nome mesmo? Priscila. Essa é a Priscila. Obrigado, Priscila. Temos várias questões e vamos ver como a mesa reage a essas questões. Eu queria agradecer a presença da Elianinha, né? Está assim, muito elegante no nosso filme, né? Mas muito bom, porque isso é uma provocação, Elianinha, porque os filósofos, eles costumam ser muito distantes do mundo, sabe? A vida, ela não é livrista. Livrista no sentido negativo que eu estou falando, né? Para produzir esse filme com os meninos, nós primeiro discutimos em sala de aula, e esse debate tem uma referência teórica, né? Ainda bem que o Hobbes escreveu e a gente pôde estudar o pensamento dele, eles estudaram com você também, né? E a vida não vive, né? E acho que até isso que você colocou, eu não discordo disso, né? Eu acho que existem várias maneiras, né, de a gente lidar com o mundo, né? E foi o caso da Vida Não Vive. Nossa intenção foi trazer em imagem uma ideia que estava lá na minha muralha, sabe? Então eu li, estudei comentários para vir aqui falar esse pouquinho aqui. Eu corri lá nos livros, certo? Dei uma olhada, certo? Então, com certeza, nossa vida, né, acadêmica, ela é alimentada e realimentada pelos pensadores, né? Eu sou professor. Eu não sou um intelectual, eu não sou escritor de livros, eu falo com as pessoas o dia inteiro, né? Então esse também é um outro modo de estabelecer uma relação com o pensamento, né? Então, por isso que eu trouxe o objeto exatamente como uma forma de provocação, né? E aquela provocação que o Merleau-Ponty faz, de que a filosofia é a doença dos olhos. É preciso a gente ver e olhar de outra forma, né, as coisas. Então, aí eu já estou entrando um pouco na segunda e terceira pergunta, né, sobre a questão de como pode uma imagem ser vista por um deficiente, né?
E eu vou dizer para vocês uma experiência particular minha, eu nunca começo um filme sem uma música, certo? O Nietzsche diz que o som, né, a música, ela é a mãe de toda imagem. Então, quando você disse que não tinha fala nenhuma, não tinha som nenhum no filme, eu vou lembrar você da maravilhosa música, né, do brasileiro aí, como é o nome? Das Baquianas, do Vila Lobos. Aquilo é a 10ª Baquiana, é maravilhoso aquilo, certo? E a música, ela tem muito a ver com a proposta do Adorno, né? Quer dizer, são estilhaços. Ela propõe derrapar na harmonia, né? É aquela coisa assim que é um redemoinho, um centro de força, né? De coisa que vem, que vai, né? E que te desestabiliza, que tira do lugar comum, né? Eu acho que ela tem esse sentido. Então eu ia fotografar, eu punha no carro, eu fico meio maluco assim, quando eu vou fazer um filme, certo? Eu tenho quase 1 ano que eu estou com o roteiro por fazer e eu vou para a faculdade e coloco o DVD lá da música do próximo filme, sabe? E fico vendo o filme. Eu fico vendo o filme na minha cabeça, sabe? Eu fico vendo os personagens, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo pelo som, pela música, né? Então essa é uma perspectiva do meu trabalho. Todos, nenhum deles veio primeiro qualquer coisa a não ser a música, esse som, né? Então, completando a sua pergunta, eu não fiz essa experiência, mas um professor lá do Rio de Janeiro fez e mandou para mim um retorno, né? O terceiro filme meu foi Última Clareza, que é a história do assassinato da minha tia. Minha tia foi assassinada de facadas e eu escrevi essa história. E ele disse que o filme todo, a partir da audição, né, as pessoas puderam ver o filme, né? É claro que eles têm um processo científico para isso, com acompanhamento e tudo mais, mas ele percebeu que o filme daria essa possibilidade, que é um trabalho que ele faz numa pesquisa de mestrado, e ele usou nessa pesquisa o meu filme, né? Então isso já foi usado. Mas é um bom questionamento, né? Eu acho que é um questionamento interessante assim. Marcos Vinícius, Joia. Eu queria só fazer a minha impressão sobre o que a Ana falou, né? Sobre o lugar da verdade. Não está em nenhum outro, né? A verdade, ela não tem lugar. O que acontece é que a arte, a minha leitura e a minha leitura enquanto lugar que eu ocupo, que é de acadêmica. Assim, a arte, diferentemente da filosofia, quando alguém lê um livro de um filósofo, ele sabe exatamente o que o filósofo está querendo dizer, porque aqui está os que ele escreveu, o pensamento dele, né? E pode contrariar, né? Você pode formar uma opinião a partir que você sabe qual é a opinião do autor. Já a arte, ela é livre, ela é autônoma, ela ganha vida sozinha, a gente não identifica no primeiro momento, você só vê, você não sabe o que o autor está querendo dizer, porque ele não está ali presente para discutir com você. Quando você vê um filme, você vê um filme, você não discutiu com o diretor, é a tua interpretação que está ali. Até um exemplo que eu posso citar, eu li a autobiografia do Charlie Chaplin, que é muito interessante, porque lá ele fala sobre o filme dele que se tornou um ícone, que é Tempos Modernos, e ele se tornou, né, assim, de toda uma geração, de todo um contexto, né, ele fala, gente, eu não fiz esse filme para se tornar ícone, não, eu só queria era pegar lá a menina, a atriz lá, que eu era apaixonado por ela, então eu fiz um filme para ela e se tornou um ícone. Ou seja, a arte ganhou vida própria, foi muito além do que ele havia pensado. Então tem essa possibilidade na arte. E se existe uma natureza humana, eu acho que ela existe, mas ela não é só má, como posto por Hobbes,
ou nem só boa, como colocado por Rousseau. Nós, seres humanos, somos bons e maus, e a gente vai agir conforme o momento. Por exemplo, quando a Ira falou no filme, né, eu gosto de paz, mas se mexeu comigo eu quero é que mate. Ou seja, não é que ela gosta da guerra, é uma autodefesa. Então nós somos assim, a nossa humanidade ela é boa e ruim. Essa é a concepção que eu tenho. E quanto à questão que a Priscila e a Rosana, né, colocaram, eu trabalho com direitos humanos, né? Então é uma questão que eu acho que a gente tem que estar atenta, e essa é uma questão que eu acho que deve ser colocada, que a própria arte tem que discutir, a estética tem que discutir isso. Como que a arte vai ser universal se ela não consegue chegar a todo mundo? Então é uma questão que a arte, os artistas, a filosofia tem que estar discutindo realmente como ser realmente universal. Marcos Vinícius. Bom, vou ser breve. Eu me sinto assim até colocado na parede pelo professor, né? O professor é autoridade em Hobbes, vamos dizer assim, né? Mas trabalhar o conceito em Hobbes através do filme foi para a gente uma oportunidade que a gente teve de sensibilizar e levar a filosofia para um discurso mais popular. A gente, como foi percebido ali no vídeo, a gente levou a Lira, o Edson, as pessoas entrevistadas à reflexão a partir dos conceitos que eles foram sensibilizados com o tema da filosofia. Aquilo que a gente muito bem aprendeu, até com a professora mesmo, de trabalhar a sensibilização de um tema para que, com base nessa sensibilização, a pessoa possa criar um conceito próprio. Depois de ter levantado um problema, ter seguido todas aquelas etapas que a gente vê ali na criação de um conceito filosófico. E para a gente, no meu caso em especial, para a turma também eu creio, foi engrandecedor ver que pessoas que não têm acesso, entre aspas, à cultura acadêmica, desenvolvem conceitos também a partir de uma sensibilização, a partir de um tema, de uma problematização que é colocada, e desenvolvem uma ideia, um ponto de vista sobre aquilo que foi colocado. E sobre em relação ao estado de natureza, a gente lembra que Hobbes inicia o Leviatã com a expressão, né, lê a ti mesmo, né? Todo homem lendo a si mesmo, ele vai chegar a uma conclusão de qual seria o todo dessa humanidade, né? Qual seria o todo, o que eu faria diante de tal situação, o que eu faria diante de tal circunstância. E nessa concepção, nessa linha de pensamento, Hobbes, como foi até bem colocado, e depois ela mesmo situa na fala dela, Eliane Curado, ela fala não que eu diria má, mas que no auto-interesse, né? A postura que Hobbes coloca, no auto-interesse. E esse auto-interesse por si só, ele seria um interesse que independeria da vontade do outro. Eu, para atingir o meu interesse, eu passo em cima de qualquer um, e independe se isso vai ser bom para alguém ou mal para alguém. Essa é a postura que Hobbes defende. Mas no meu caso específico, eu faço uma leitura, que é a leitura que eu deixo específico no início do vídeo, que é um arcabouço criado para justificar o poder do rei, o poder absolutista. O poder absolutista já não mais podia ser justificado como até então tinha sido justificado pela teoria teológica, religiosa. Então há necessidade de justificar a teoria. E essa teoria contratualista vai basear nisso. Vai basear em quê? Em que o homem, ele defende os seus seu auto-interesse. E ele defendendo o seu auto-interesse, ele usa de todos os meios, inclusive a violência. E isso gera um estado de barbárie. Gerando um estado de barbárie, há necessidade de regulamentação, de colocar cada um abrir mão de parte do seu poder, colocar na mão de um soberano para regulamentar as ações, para garantir, como a própria professora coloca na fala dela, os direitos fundamentais, né? A vida, a liberdade, a honra, a propriedade, e garantindo esses direitos para que o homem possa ter, entre aspas, a paz. Quero também fazer um comentário, não em resposta, mas também em reflexão às questões postas aqui pela Usana, pela Priscila, e aí eu parto do questionamento da Eliane. Quando ela diz, o problema não está no objeto, né? O livro,
cinema, seja lá televisão, rádio, mas quem produz isso, como quem manipula isso, talvez com qual intenção, com qual perspectiva, né? E eu achei interessante isso aí, porque a gente for pensar a história, a primeira revolução da comunicação que nós tivemos foi a invenção da escrita. Foi um avanço para a humanidade. E da escrita, demorou bastante para ter outra. Tá bom, o livro. Se inventou o livro e os copistas sofriam pra caramba para produzir um livro manualmente. E depois com Gutenberg, a imprensa, até chegar o telégrafo, o telefone, o rádio, a TV, depois a possibilidade de fazer cinema e recentemente a internet. Eu penso que a questão não é fragmentar, dicotomizar ou satanizar esse ou aquele objeto. Isso não é a perspectiva mais interessante. Culpabilizar a TV como os apocalípticos, tem que analisar melhor isso, mas assim, como esse tem uma perspectiva só negativa, satanizam esses meios, esses novos meios de comunicação, e como os velhos acadêmicos que acham que é só o livro, de preferência com esse cheirinho de mofo como o meu aqui, seria o melhor. Mas, na verdade, os dados de semiose, os canais semióticos do ser humano são os mais diversos, né? O teatro, você pode expressar ideias pelo teatro, pela dança, pela escrita, através da câmara. E aí, nesse sentido, se você amplia e se você não fragmenta, mas compreende que as possibilidades de comunicação, as possibilidades de experiência sensorial e de canais semióticos para comunicar as nossas vivências internas são diversos, aí, Osana, todo mundo está incluído, né? Ou seja, se a gente fecha com um canal semiótico de expressão só, a gente empobrece, né? O livro é fantástico, é extraordinário, e eu penso que ele não vai morrer por causa dos e-books, e seja lá os tablets. Meu amigo está com o tablet ali, o Carlos, não para de mexer nisso. Dizem que tem uma síndrome agora, né? Esse pessoal fica fascinado com isso aí. Não, eu estou brigando com você, pode continuar. Ele parou de mexer com o tablet. Mas eu imagino que o livro tem seu valor, e eu gosto demais de livro. E um dos meus ímpetos consumistas, porque a gente realmente não está isento dessa sociedade, é comprar livro. Adoro comprar livro. E agora, temos outras perspectivas, né? Temos outros canais, e aí que o cinema é posto como mais um, importante para caramba, excelente para caramba. Exatamente, mas ele não fecha, não é um canal exclusivo de transmissão dessas experiências humanas. Ele é uma dessas possibilidades extraordinárias, a sétima arte, mas nós temos outra, tem o rádio, tem a escultura, né? Tem a dança, tem o teatro, tem outras perspectivas. E então, audiobook, tá vendo? Então é isso aí.